Bom dia. Nós vamos continuar o nosso culto a Deus, conversando a respeito da revelação de Deus, a respeito do próprio Deus, do amor de Deus, não é? E a gente faz isso através de Jesus, né? Jesus é a melhor revelação da revelação de Deus. É a melhor demonstração de quem realmente é Deus e do amor de Deus, né? Isso é bom a gente lembrar sempre, porque isso mostra que aquele Deus lá do Antigo Testamento, né, lembrado, reconhecido por Moisés, ele está muito distante do Deus que Jesus manifesta, do Deus que Jesus revela. Tá? É tanto que Jesus vai consertar, muito, falando diretamente, muita coisa que Moisés escreveu, que Moisés disse. Tá? E Jesus também vai viver muita coisa diferente daquilo que Moisés também ensinou e colocou no seu texto. Então Jesus é a melhor revelação da revelação de Deus. Entendeu? Então como é que a gente faz? A gente entende assim: tudo em Moisés, em Davi, nos profetas, em Paulo, tudo que seja coerente com Jesus é de Deus. Entendeu? Tudo que é coerente com Jesus, dentro e fora da Bíblia, é de Deus. Agora, tudo que é incoerente com Jesus, tudo que é incoerente com o ensino e a vida de Jesus, não é de Deus. Pode estar na Bíblia ou fora da Bíblia. Pode estar no cristianismo, no judaísmo ou em qualquer outra religião. Se não é coerente com Jesus, não é de Deus. Pode ser do coração de quem falou, de quem escreveu, não é? Pode ser da cultura que eles estavam, mas de Deus não é. Tá bom? Então você vai encontrar essas coisas em Moisés, em Davi, nos profetas, em Paulo, coisas que não tem nada a ver com Deus, coisas que não tem nada a ver com Jesus. Tá bom? Então você vai encontrar. Mesma coisa em nós, a gente vai atirar pedra neles? Não. Muita coisa em nós não tem nada a ver com Jesus. Então por que a gente vai atirar pedra? Quem não comete, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Não tem como. Até devemos louvar. O pouquinho de acerto de Moisés, a gente louva, sabendo que ele errou muito. Mas a gente louva um pouquinho, né? Talvez até ele acertaria mais ou acertou mais do que nós mesmos hoje. Eu conheço coisas absurdas que estão sendo feitas, realizadas em nome de Jesus por aí. Mentiras, declaradas mentiras estão sendo propagadas por aí, usando o nome de Jesus, o nome de Deus. Entendeu? Então tem coisa muito pior hoje, depois de Jesus, usando o nome de Jesus, mas não tem nada a ver com Jesus. Tá bom? Então não tem como a gente atirar a pedra. Nós estamos no Salmo 33, né? Estamos analisando com esse critério, Jesus. Tudo que seja no Salmo coerente com Jesus é de Deus. O que não é coerente não é de Deus. É do coração do salmista, é do entendimento dele, etc. Mas não é de Deus. Tá bom? Não é de Deus. O que é que eu queria mais lembrar? Sim, no Salmo 33, a gente esteve até o versículo 6. A gente até mais, se eu ver. Olha, todo o texto do versículo 1 ao versículo 7, todo ele está coerente com Jesus. Tá vendo? A gente já viu isso, maravilhoso, né? Os versículos 9 até o versículo 14, que a gente conversou ontem, aí a gente tem muito dele coerente com Jesus, mas quando chegou no versículo 12, 13 e 14, a gente viu incoerências graves em relação a Jesus, tá bom? Até agora, 33 salmos, somente o Salmo 19 e o Salmo 23 são os únicos que todo o Salmo é coerente com Jesus, tá bom? Então vamos lá, vamos agora à terceira parte do Salmo 33.
versículo 15 até o versículo 22. Lembrando que o título atribuído pelos tradutores, tá? Não é original não, mas o título atribuído pelos tradutores, o título é Louvor ao Criador e Preservador, né? Da criação e tudo mais. Aí o salmista diz o seguinte: ele forma o coração de todos, ele forma o coração de todos eles. Ele avalia todas as obras deles. O rei não se salva pela grandeza do seu exército, nem o valente escapa do perigo pela sua muita força. Muito bonito isso. O cavalo é falho como segurança, com sua grande força não livra do perigo. Eis que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem, sobre os que esperam pela sua bondade, para livrar a alma deles da morte e para os manter vivos durante a fome. Nossa alma espera no Senhor. Ele é nosso socorro e nosso escudo, porque nele nosso coração se alegra, porque confiamos no nome de sua santidade. Que tua bondade, Senhor, esteja sobre nós, assim como nós esperamos em ti. Um pouquinho de prepotência aí da parte do salmista. Vamos analisar direitinho o texto, né? O que há de coerente com Jesus e o que não há. Coerente com Jesus, a gente começa, e o versículo 15 nos diz. O salmista diz: Deus forma o coração de todos os moradores da terra e avalia todas as suas obras. Correto, né? Isso é coerente com Jesus Cristo. É Deus quem fez o ser humano e fez bem feito, e fez para ser bom e cuidadoso uns com os outros. É assim que ele nos fez, né? Ele avalia no sentido de saber e se entristecer muitas vezes, mas não no sentido de considerar para então abençoar ou amaldiçoar. Deus vê o ser humano como crianças e ama e abençoa todos, não é? Apesar de suas criancices. Porque ama, tá? Por que a gente entende que ele olha todo ser humano como criança? Porque a Bíblia diz que ele ama todo ser humano sem exceção. A Bíblia diz que não há acepção. Não há acepção em Deus. Todos são amados. Se ama, a gente tem sempre um jeitinho para justificar o erro do outro que a gente ama, né? Então Deus vê isso e Deus ama essas pessoas, ama todos nós. Então somos como criancinhas diante dele, né? Diante da sua visão. Somos criancinhas cheias de tolices, cheias de egoísmos, cheias de, né, infantilidades, porque ele ama. A maldade que a gente vê no outro, a gente nunca vê na gente, né? Mas no outro, Deus vê como criancices, porque Deus ama aquela criatura também. Entendeu? A gente precisa muito aprender com Deus nesse sentido. Pelo menos para a gente tentar entender Deus, né? Teve casos de salmistas aí, nesses salmos que nós lemos e estudamos, teve casos de salmistas que estavam sem entender. Por que tu cuida tão bem desse povo? Por que tu não ages diretamente, duramente com os nossos inimigos? Né? Então, veja só, é Deus e ama todos. E ama todos. Segunda, coerência com Jesus. Salmo 33, versículo 16. É Deus que capacita, isso o salmista falando,
É Deus que capacita o rei a usar seus exércitos e o valente a usar a sua força. Deus é que capacita. Ele tem força, mas se Deus não o capacitar a usar, nada vale. Deus, o exército está lá, mas se o rei não souber usar, ele vai também se dar mal. É isso que o salmista fala no versículo 16. Não quer dizer que seja Deus quem oriente a usar errado cada uma dessas coisas, pela vontade dele. Né? A vontade do Senhor é que tudo seria usado para o bem de todos, a felicidade de todos. Estas capacidades dadas por Deus são usadas, as pessoas usam para seus interesses, mesmo que prejudicando outras pessoas contra a vontade de Deus. Vamos voltar para o exército e para, né, a força do cavalo. Deus dá, Deus permite, Deus orienta que a gente saiba usar isso, mas para o bem. O que é que faz o ser humano? Usa para os seus interesses, até para prejudicar os outros. Por exemplo, é da vontade de Deus que hajam pessoas por aí, né, sendo autoridades, policiais, exército, essas coisas? Sim, isso ajuda na organização geral. Mas para que realmente é usado o exército e é usado a força policial? Para proteger os malditos ricos, para proteger o patrimônio roubado que os ricos têm. Eles só são ricos porque eles roubaram, de alguma forma, legal ou não, de outras pessoas. Aí a força policial existe para protegê-los, para que a gente não reaja depois que a gente descobre que está sendo roubado por eles. Aí a polícia entra para proteger eles e os interesses deles. É da vontade de Deus? Não. Não. Deus não quer proteger bandidos. Deus não quer proteger assaltantes, roubadores, ricos. Não. Deus quer proteger todos. Então tudo isso foi feito para proteger todos. Mas o que é que acontece? Não. Para o pobre, o trabalhador, cacetete. Cacetete. Ele não pode defender os interesses dele. Porque a polícia está ali, inclusive é pobre também, inclusive, né, é explorado também, mas ele está ali para cumprir o seguinte: proteger o rico e os interesses do rico. Entendeu? Então, é Deus que quer isso? Não. Agora, o homem usa, a Bíblia diz, o amor ao dinheiro, o amor à riqueza, o amor à ganância, o amor ao capital é a causa de todos os males. A Bíblia que diz. Entendeu? Então, a mesma coisa o salmista lembra aqui, não é? Tá tudo aí. Deus dá a condição de usarmos essas coisas. Agora, a gente que tem que saber usar para o bem coletivo de todos. Mas o capitalismo, né? O capitalismo usa para o benefício de alguns, em detrimento da maioria, da grande maioria. Tá bom? Muito bem, esse é o versículo 16. No versículo 17, a outra coerência com Jesus. Diz assim: o cavalo com sua força não é nada se Deus não tivesse dado condição ao ser humano de usá-lo em suas ações. Mais ou menos isso que o salmista está falando no versículo 17. O salmista está afirmando que tudo que o ser humano usa para conquistar alguma coisa é nada. Não tem poder nenhum em si mesmo, se não fosse a condição sábia que Deus deu para se usar todas essas coisas, relembrando que Deus respeita o ser humano, né? Usar erradamente, mesmo contrariando ele e a sua vontade. Ele permite.
porque quando nos criou a sua imagem e semelhança, incluía nisto o respeito, respeitar o ser humano, mesmo naquilo que contraria a vontade dele. Esse é o versículo 17. Versículo 20. A gente pulou o 18, viu aí? 18 e 19. Vem o versículo 20, é outro coerente com Jesus. Versículo 20. Nossa alma espera no Senhor, Ele é nosso socorro e nosso escudo. Está coerente com Jesus, porque ele está falando dele, do salmista. E isto acontece com todos que confiam no Senhor, pois até quando não estão agindo diretamente, quando não está agindo diretamente, o Senhor já agiu de maneira a amenizar as dificuldades que tenhamos a enfrentar. Então, hoje eu estou, digamos, passando um problema, mas eu não vejo Deus agindo. Bom, se ele não estiver agindo agora, e às vezes pode estar muito agindo e eu não consigo, ou eu não, por algum motivo, não quero ver, porque não é do jeito que eu gostaria. O salmista lembrou isso muito em outros salmos, né? Que a gente já leu, onde Deus está agindo, mas acontece que não estava agindo do jeito que ele queria. Ele queria humilhar o inimigo, e Deus não age, Deus não trabalha dessa forma. Então ele dizia, Senhor, por que tu estás inerte? Não, Deus não estava inerte, Deus estava agindo. Só que não do jeito que o salmista queria. Né? O salmista queria humilhar o inimigo, queria destruir. Houve casos até em Salmos onde ele queria eliminar a descendência dos inimigos. É uma coisa mesmo diabólica mesmo, do cão, né? Deus não trabalha assim, Deus não age assim. Deus age com amor, tanto com um quanto com o outro lado. Deus age com amor, porque Deus ama os dois lados, né? Aliás, ontem eu estava lembrando disso. Eu estava vendo lá a conversa do presidente do Brasil com o presidente da China e eles trabalhando para a paz, preocupados em paz lá na Ucrânia. Mas no fundo, o que acontece? E olha, a China não é um país declarado religioso em nada, né? Ele tem muitas religiões lá dentro do país lá, muitas religiões, o povo, né, tem religiões por lá, inclusive cristianismo, mas o país oficialmente não tem religião, né? E quer paz. E o país, né, Estados Unidos, por exemplo, né, e alguns da Europa, que tudo em nome de Jesus, tudo cristão, declarados, né, fazendo parte. Estados Unidos é a mãe, né, desse cristianismo capitalista que a gente tem, querendo guerra, matar, vender arma, ganhar grana. Eu estava lembrando disso ontem, né? Lembrando. Que inversão de coisas, né? Muito bem. Versículo 20, né? A gente viu aí. Versículo 21. Versículo 21 é outro coerente com Jesus. Diz assim: Nele o nosso coração se alegra, porque confiamos em seu nome. O salmista continua falando sobre ele, e isto acontece com todos que confiam no Senhor. Assim é coerente com Jesus. Deus é assim com toda pessoa que confia nele, em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Olhe, ter fé é descansar. Não é de ficar dizendo a Deus o que é que ele deve fazer. Não é desconfiar de que Deus não esteja fazendo, não. Quem tem fé descansa. E chega até a esquecer o problema. Porque tem fé. Agora, quando não tem fé, fica dando ordem a Deus, reclamando, murmurando, fica dizendo que Deus não está agindo. É isso que o salmista muitas vezes faz nesses salmos anteriores aí, né? Quem não tem fé fica nesse desespero, mas quem tem fé, descansa. Descansa.
né? Versículo 6, aliás, desculpe, não é versículo 6. Versículo 22 é a sexta coerência com Jesus no Salmo 33, nessa terceira parte que a gente está estudando. Diz assim: que tua bondade continue sobre nós, Senhor, pois esperamos em ti. Continua o canto do salmista falando sobre ele próprio e todos que estejam confiantes no Senhor. Ele está dizendo que isto já acontece e demonstra interesse que assim continue. Né? Continue. Sem afirmar, como outros salmistas fizeram, que iria fazer alguma coisa para que tudo continue assim. Deus não falha e sempre será assim com todo mundo, pois sempre continuará amando todo mundo sempre. Olha, o que nos salva é que ele ama todo mundo e a gente entra nesse bolo. Tem alguns que foram levados a acreditar que Deus ama ele ou o grupo dele, ou a igreja dele, ou a religião dele. E os outros Deus não ama. Se Deus fizesse isso, todo esse grupo estava perdido, mesmo achando que estava sendo amado. Mas não, nós somos amados, nós todos que somos amados porque Ele ama todos. A gente entra no bolo, porque Deus não faz acepção de pessoas. Compreende? Então não temos que reclamar achando que só nós somos amados de Deus. Não, nós somos amados porque pela sua misericórdia Ele ama todo mundo, sem exceção. Esse é o versículo, então, 22. Vamos, então, para as incoerências. Nós temos duas incoerências, né? No Salmo 33, quer dizer, nessa terceira parte. Então, tivemos 3 versículos na segunda parte que foram incoerentes e agora temos 2 que são incoerentes aqui na terceira parte. Versículo 18. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam por sua bondade. Na verdade, os olhos do Senhor estão sobre todos que ele ama, e ele ama todo mundo. Então, sobre os que esperam ou não a sua bondade, pois ele ama, e quem ama age assim com os seus amados. Deus não está de olho sobre os que ele ama, porque ele ama todos, não é um grupo não, é todos. Tá bom? E até ele ama e cuida daqueles que nem esperam nele. Porque ele ama a gente. Versículo 19, por exemplo, o ateu, né? Se houvesse ateu de verdade. No fundo, não há ateu, porque a maior prova de que uma pessoa não é ateia é porque ele para pensar e conseguir encontrar 1000 argumentos para provar que ele não crê. Quando você não crê, você não dá importância para aquilo. Mas todo mundo crê. Eu conheço muita gente que acredita em horóscopo. Eu não acredito. E nem paro para ficar provando que, né? Encontrando argumentos para provar que horóscopo não existe. Não acredito. Acabou. Não dou importância. Respeito quem acredita, mas não dou importância. Mas não, o ateu ele precisa encontrar argumentos, Isso é uma prova de que ele não é ateu. Muito bem. Então, vimos o 18, né? Agora o 19. Versículo 19 é a segunda incoerência com Jesus. Para livrar todos da morte, o salmista falando, né? Para livrar todos da morte e manter vivos durante a fome. Esta morte dita pelo salmista não é eterna. Ele está usando uma linguagem poética para dizer que Deus age diretamente sobre os que o temem, para livrar cada um das piores dificuldades. Jesus ensina que o Senhor faz isto com todas as pessoas, não só quem o teme.
mas todas as pessoas, pois ama a todas elas sobre a face da terra. Tá bom? Esse é o Deus. Graças a Deus, Deus não é limitado como a gente tem dito. Não é que a gente gostaria, mas que a gente tem dito. Deus é muito maior do que a nossa limitação. Graças a Deus. Graças a Deus. Tá bom? Muito bem. Deixa eu botar aqui, só para comemorar os 100 mil, né? São 100 mil visualizações que nós já temos no nosso, né? Nos nossos vídeos, né? E aí a gente está comemorando esses 100 mil visualizações desde 2021. Então tá aqui, né? E aí a gente convida as pessoas a curtirem, né, os nossos vídeos e também a gente convida para que se inscreva no nosso canal, tá bom? Aí no YouTube, tá bom? Então é isso que a gente está comemorando nessa oportunidade.